Olá traders, Vini Lang aqui, fazendo análise do Bitcoin, pensando qual que é a minha estratégia para o dia, não exatamente para o dia, mas quais os pontos que eu estou de olho aí pensando nessa consolidação, falar um pouco do como é que eu encaro esse padrão do Bitcoin, falando um pouco de volume, CVD, sentimento, divergências, mostrar onde é que estão as ordens das baleias do Trading Light. E é isso, então já se inscreve no canal, já deixa o like para apoiar o canal e bora lá. Bom, Bitcoin. Primeiramente, seguimos no range, tá? Então não há muito como operar com grandes valorizações ou desvalorizações do Bitcoin. As altcoins elas estão bem mais interessantes, uma tendência bem mais clara, bem mais forte, inclusive. Então o Bitcoin nesse range chato, inclusive um dos motivos dos altcoins estarem performando bem. Nesse range aqui a gente tem alguns pontos importantes, tá? O ponto mais importante, tá, é esse range aqui nos 41, esse fundo aqui nos 41.850, tá? Eu já até falei isso em outros vídeos, tá? Mas a gente não conseguiu sustentar um rompimento abaixo desse ponto. Então, uma perca desse fundo aqui, tá? A gente pode até segurar novamente aqui, tá? No curto prazo, nesses fundinhos, mas eu acredito que se a gente perder esse fundo aqui, a gente deve fazer algo assim e buscar o outro range aqui na região dos 38.500 até 37, tá? Então é o ponto mais importante, é o ponto que eu colocaria meu stop caso eu tivesse comprado em Bitcoin, tá? Por ser um range, talvez como eu falei, a gente pode ter um bounce, tá? Então perde, volta e cai, tá? Da mesma forma aqui, se a gente perder esses dojis aqui, a gente pode também fazer algo assim. Tá? Mas, enfim, é um ponto bem. É o mais importante, o ponto mais importante do Bitcoin é esse fundo aqui. Tá? Caso perca, realmente não vejo muito como a gente voltar aqui, romper e seguir tendência rumo a 100 mil. Tá? Que nem tem gente comentando. Mas, enfim. Então, o cenário base aqui para o Bitcoin é que a gente está dentro de um movimento corretivo, tá? Esse movimento corretivo aqui, na minha visão, é uma onda B ainda, tá? Que poderia estender o preço, inclusive, até esses 46.600. Porém, a gente está tendo muita dificuldade aqui em passar esse range, né? A gente não rompeu ainda a máxima do ano. É um ponto de bastante atenção também, talvez o ponto mais de atenção pensando em um cenário de resistência, tá? Então, vou até colocar aqui. Então, talvez o ponto mais de potencial armadilha assim seria esses 44.800, tá? Seria o ponto que eu ficaria muito atento a uma armadilha, tá? Se romper aqui, a probabilidade de ser uma armadilha, ela é muito grande, tá? Porque a gente tem um sentimento aqui não tão bullish, tá? Para não dizer que está bearish, tá? A gente tem uma divergência aqui no CVD bem grande já, ó, como vocês podem ver, topos e fundos descendentes, tá? Aqui topos e fundos ascendentes. Então, até se você não sabe interpretar a divergência no CVD, eu vou deixar um link aqui na descrição e no vídeo para você entender como é que a gente interpreta divergências no CVD. E aqui o que eu queria passar para vocês é justamente os pontos mais claros, tá? Resistência muito significativa aqui, então cuidado com o rompimento desse padrão aqui, tá? Provavelmente deve ser uma armadilha, pode inclusive pensar em shorts nessa região. E tem esse ponto aqui que é um ponto de suporte no curto prazo, né? Que teria, digamos assim, um possível trade aqui pensando nesse scalp e nesse ponto aqui abaixo dos 41.800 como ponto de invalidação. Mas perceba que a relação de ainda é muito pequena, tá? 1.56 só por um scalp contra tendência, sinceramente não vale muito a pena. Falando um pouco do Trading Light, tivemos um price action bem ruim aqui, com bastante pessoas presas na região dos 44.430, tá? Então, se o preço começar a cair a partir daqui, não me impressionaria. E é isso, tá? E esse aqui é o ponto que eu comentei dos 42 aqui, que é esse ponto aqui próximo a esse fundinho. Tem algumas ordens nessa região também. Então, sem muita atualização do Bitcoin, tá? Como eu falei, as altcoins estão mais interessantes, tá? Mas é basicamente isso e até o próximo vídeo.